paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra em Hebreus, capítulo de número 11 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que nós precisamos ser guiados pela fé, e a fé é aquilo que a gente não contempla. Acreditarmos por fé, irmãos, em coisas que Deus falou, muitas vezes vai soar como loucura ao mundo. Porque o mundo não tem rabastucandarai a convicção que nós temos. O mundo não crê no que nós acreditamos, porque nós acreditamos que pela fé Jesus é o Filho de Deus. Nós acreditamos que pela fé rabastucandarabacandarastro ele morreu por nós. Nós acreditamos que pela fé nós somos criaturas de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós acreditamos pela fé que o Espírito Santo habita em nós. Nós acreditamos pela fé que obteremos a salvação de Candarasturabaia, e tudo isso é loucura aos olhos do mundo. E o Senhor hoje diz para você: não esqueça que você anda por fé. Muitas vezes a gente esquece e começamos a caminhar como se fôssemos naturais, como se fôssemos seres humanos normais dessa terra, seres terrenos que não vão para a glória. E o Senhor diz para você: não esqueça que a vida não termina nessa terra, mas que tem uma morada eterna te aguardando. Não esqueça que o Deus que te fez a promessa, o Deus que disse que curaria, restauraria, abriria portas, salvaria, arabaia, candarasto, te levaria para ir morar na glória, é o Deus que é fiel para cumprir a palavra dele, independente das circunstâncias. Porque você não é movida pelo que você contempla. Você não é movido por aquilo que você vê, mas você anda por fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A gente espera Nicandarasturabaia sem nem ter visto. E isso é loucura aos olhos do mundo. Quantas pessoas olham para você e dizem: você é louco, você é louco, você acredita em uma coisa que não tem nada a ver. Você crê que esse Jesus vai abrir uma porta de emprego para você. Você crê que esse Jesus vai trazer uma cura para o seu filho. Você crê que esse Jesus vai te levar para morar no céu. E o Senhor está dizendo: continue acreditando, mesmo que isso seja loucura aos olhos do mundo, porque você anda por fé. Nós precisamos, irmãos, ter mais convicção da nossa fé e pedirmos ao Senhor, Rabaiacandarasto, que Ele nos acrescente mais fé. Declare comigo: eu recebo de Deus mais fé. Eu recebo de Deus mais fé. Tudo que o inimigo quer é nos roubar a fé, porque ele sabe que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Até porque, irmãos, nós servimos aquilo que a gente não viu. Você não viu Jesus pessoalmente, face a face, em carne e osso. Você não viu Deus, mas você crê que Ele existe. Você não viu o Espírito Santo diante dos teus olhos, mas você crê que Ele habita em você. Você entende o quanto nós somos movidos não por aquilo que vemos? Porque quem é movido pelo que vê, rabastucanda, rabacandaraia, são os gentios. São aqueles que não servem ao Senhor, são aqueles que não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Mas aqueles que entregaram a sua vida ao Senhor Jesus acreditam nas mansões celestiais, nas ruas de ouro, no Deus que vai salvar, no Deus que vai curar, no Deus que vai abrir porta. E isso é loucura aos olhos do mundo. A nossa fé vai na contramão do mundo. É por isso que o inimigo tenta roubar a sua fé. Porque ele sabe que se você deixar de crer,
você não vai estar agradando ao nosso Deus. Por isso, não perca a sua fé. Eu não sei o que você tem aguardado no Senhor, qual a expectativa você criou em uma promessa, e hoje a frustração pode estar tentando tomar conta do seu coração porque a promessa ainda não se cumpriu. Mas não é porque ainda não aconteceu que não vai acontecer. Continue mantendo a sua fé firme. Continue acreditando que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Continue acreditando que a palavra dele não volta vazia, independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente dos problemas que você esteja enfrentando. Você vai galgar patamares mais elevados pela sua fé. A sua fé vai te fazer, diz o Senhor, viver o sobrenatural. A sua fé vai transformar, vai mudar tudo. É por isso que você não pode perder a fé. A fé é a convicção de fatos que não se veem. Você não viu as coisas acontecendo? Você ainda não viu as coisas mudando? Você ainda não viu as mansões celestiais, as ruas de ouro? Você ainda não viu a coroa da vida? Mas você acredita, você tem fé. Não naquilo que você contempla, rabasto candaraia, porque você não anda por vista. Você tem a certeza, você tem a convicção, porque você anda por fé. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Foi pela fé que Abraão, quando ainda era Abrão, saiu da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai para a terra que o Senhor ainda mostraria para ele. Foi pela fé. Foi pela fé que Abrão, ele creu e Deus entregou para ele Isaque. Foi pela fé que Isaque, rabasturiandaraia, acreditou na palavra do nosso Deus e a promessa foi confirmada. O Senhor hoje diz para você: é necessário andar por fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sei que muitas vezes, irmãos, diante de circunstâncias contrárias, a nossa fé, ela vai querer se abalar, a dúvida vai querer entrar no nosso coração, a oscilação, mas Deus está dizendo: creia que eu sou fiel. Lembre-se que foi pela fé que muitos viveram promessas. Lembre-se que foi pela fé, rabasturianda candaraia, que a história de muitos na Bíblia Sagrada foi transformada. Quando a sua fé começar a oscilar, quando o medo começar a tentar tomar conta do seu coração, lembre do que está escrito na palavra. Leia as escrituras e veja como homens e como mulheres inspiraram de Candarasto e inspiram até os dias de hoje a gente pela fé. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil para Isaque, não foi fácil para Jacó, não foi fácil para José, não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Josué, não foi fácil para Raabe. Irmãos, não é fácil, rabasto candaraia, escolhermos andar por fé. Mas quando escolhemos andar por fé, as coisas mudam. Nós vemos Deus agindo ao nosso favor, o nome dele sendo glorificado, e vemos que vale a pena andarmos por fé. Você está aqui porque você tem fé. Não deixe o inimigo soprar na tua mente e colocar no teu coração que você já não tem mais fé. Você tem, daraia candores de candarasto. Você só precisa pedir diariamente ao Senhor para que Ele acrescente mais fé. Mas você tem fé sim. Tem pessoas que entraram aqui, o inimigo tem tentado colocar na sua mente, no seu coração, que você não tem mais fé, que você já não crê mais. E o Senhor está dizendo: se você não cresce, você não estava aqui ouvindo a palavra. Se você não cresce mais, você já tinha apostatado a sua fé. Mas você continua firme, porque dentro de você há esperança, porque dentro de você ainda há fé. E eu estou acrescentando fé, diz o Senhor, na vida de pessoas aqui, para que você possa vencer como os antigos venceram, para que você possa viver promessas como muitos na Bíblia Sagrada viveram, para que você possa chegar à vida eterna como o Senhor te prometeu.
Declare comigo: eu creio que Deus está me acrescentando fé hoje. Eu creio que Deus está me acrescentando fé hoje. Tiveram pessoas que pediram a Deus: Deus, não deixa eu desistir. Segure na minha mão, porque está muito difícil, Senhor, eu acreditar. Está muito difícil eu continuar crendo. Está muito difícil, Senhor, eu continuar caminhando por fé, porque não é fácil. Caminhar por fé é você crer naquilo que você não vê, irmãos. Caminhar por fé, tudo está dizendo o contrário. Você está dizendo vai acontecer como Deus disse. Caminhar por fé é ir ao contrário da realidade, da lógica humana. Mas foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para caminharmos por fé. Para glorificarmos o nome dele, quando tudo é contrário. Para que as pessoas possam olhar para nós e verem a glória de Deus manifesta. Para que pessoas possam olhar para nós e contemplarem que andamos na contramão do mundo e o nosso Deus é real, porque nós cremos naquilo que não vemos e isso acontece pela nossa fé. Sabe por que os milagres acontecem? Pela tua fé. Porque você crê que o Senhor vai fazer. Você crê que o Senhor vai curar, você crê que o Senhor vai abrir a porta. Daqui a pouco olha a porta aberta. Daqui a pouco olha a cura chegando. Você crê que o Senhor vai salvar. Daqui a pouco olha o Senhor salvando. E isso não tem explicação, irmãos. Porque a fé é loucura para quem está na carne. As coisas espirituais não serão discernidas por quem é carnal. Você não é carnal. O Senhor hoje está falando profundamente ao coração de pessoas. O inimigo queria botar na sua mente que você era carnal, que você não crê, mas você crê sim. Você acredita e você vai viver promessas. Você pode estar vivendo processos difíceis que realmente tentaram paralisar sua fé, mas sua fé não foi paralisada. Dentro do seu coração ainda há esperança. Dentro do seu coração ainda há fé. E você ainda tem convicção daquilo que você ainda nem viu. Você diz: meu Deus, eu queria desistir desse sonho. Isso é mistério. Eu queria desistir desse casamento. Eu queria desistir dessa faculdade. Eu queria desistir desse ministério. Mas você não consegue. Por que não consegue? Porque dentro de você é uma esperança. Porque dentro de você é uma fé. E você acredita, as coisas não estão favoráveis, mas eu creio que elas vão ficar. As coisas não parecem que vão mudar, mas dentro de mim tem algo que diz que não é para eu desistir, porque vai haver mudança. Sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? Isso é fé. Isso é a fé que o inimigo tenta dizer que você não tem, decandarasto, mas você tem, diz o Senhor. Ainda há esperança dentro de você e Deus está dizendo: eu sou fiel para cumprir a minha palavra. Eu sou fiel para cumprir as minhas promessas na sua vida. Quando nós acreditamos, irmãos, as coisas, elas mudam, elas acontecem. E hoje, o Senhor diz para você: mudanças acontecerão pela fé. Você vai ver pessoas sendo salvas pela fé. Você vai receber a coroa da vida eterna pela fé. É pela fé que você crê que o seu nome está escrito no livro da vida. E a fé que há em ti está sendo fortalecida hoje. Estava só com um pouquinho de fé, com um pouquinho de esperança. E Deus está dizendo: estou renovando. E Deus está dizendo: estou restaurando. E Deus está dizendo: estou animando. Porque você foi chamada para acreditar naquilo que muitos não acreditam. Porque você não vai naquilo que o mundo está te mostrando. Você não vai naquilo que os seus olhos estão contemplando. Naquilo que o seu cenário está mostrando. Você não anda segundo o que o mundo diz, segundo o que a lógica humana mostra, mas você crê que o Senhor muda diagnóstico.
Você crê que quem dá a última palavra não é os homens, é Deus. Você crê que haverá salvação de Candarasturabaia, aonde todos dizem está perdido, não há mais jeito, não tem solução. Sabe por que é que você acredita? Porque a fé é dentro do seu coração e o Senhor está dizendo: acrescento mais. Acrescento mais para que você possa viver os meus propósitos. Para que você possa viver os meus projetos, porque sem fé não tem como você viver algumas coisas que tu sabes que é loucura. Tem pessoas aqui que têm promessas de Deus, mas são tão impossíveis. E Deus está dizendo: você vai conseguir viver pela fé. Não é o seu cenário que dá a última palavra. Você não precisa que os homens te apoiem naquilo que Deus falou. O que importa é que Deus vai cumprir, que Deus vai fazer. Você tem que crer pela fé. O Senhor liberou palavras aqui na vida de pessoas e Deus está dizendo: creia. Independente do cenário, creia, independente das circunstâncias contrárias, porque eu sou fiel para te fazer viver promessas que eu, Senhor, Rabastucandarabacandaраia, falei que eu faria na tua vida. O universo ele foi formado, irmãos, e o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O Senhor criou tudo com a palavra. Ele liberou palavras sobre a tua vida. Ele disse: haja e ouve. E o Senhor hoje diz para você: eu libero a palavra. E você se apega a ela e vê o cumprimento da mesma. É pela fé que você vai viver promessas. É pela fé que haverá salvação. É pela fé que haverá cura. A fé que há em ti não vai morrer. O inimigo queria minar a fé de pessoas aqui, mas Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te acrescentar fé, para que você possa viver milagres. Declare comigo: eu vou viver milagres. O meu Deus está me acrescentando fé hoje. Eu vou viver milagres, o meu Deus está me acrescentando fé hoje. Você vai ter fé para chegar até a vida eterna, para viver as promessas de Deus aqui, não se corromper, não se contaminar e chegar até as mansões celestiais, porque tudo que Deus falou na tua vida vai acontecer como Ele disse. Receba acréscimo de fé. Tu sabes que sem fé é impossível agradar a Deus, e você sabe que o inimigo estava lutando contra a sua fé, mas hoje Deus te renova, te restaura e diz para você: creia que pela fé eu farei o impossível acontecer na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos orar por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos orar por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, amado e querido Pai, aqui estamos em nome de Jesus, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra, Deus. O Senhor é perfeito, o Senhor é fiel. Obrigada pela confirmação da tua palavra. Ah, Senhor, pessoas entraram aqui realmente com a fé fragilizada, mas estão saindo daqui com a fé renovada, porque o Senhor é o Deus que renova, o Senhor é o Deus que restaura, que anima. Os teus filhos não perderam a fé como o inimigo estava tentando colocar na mente deles, mas eles ainda tinham um pouquinho de fé, e hoje o Senhor está acrescentando mais. O Senhor está dizendo com a fé que hoje eu te acrescento: tu viverás promessa, tu verás o meu nome sendo glorificado, rasto candaraia, tu voltarás a crer que o teu nome está escrito no livro da vida. Obrigada, Senhor, porque pessoas aqui estão sendo restauradas, renovadas, animadas de candarasturabaia, e estão voltando a acreditar que a fé deles no Senhor não é em vão. Obrigada por essa resposta, Senhor. Obrigada por esse acréscimo de fé. Obrigada pela esperança que está nascendo novamente dentro dos teus filhos. Que tudo isso seja para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção,
a vida, a história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visto de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Senhor, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra, concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor os corações dos teus filhos, é em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço, crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você hoje que Ele está te acrescentando fé. E você vai contemplar o quanto as coisas vão mudar. E o nome do Senhor será glorificado na sua história. O Senhor, Ele é fiel. E Ele sabe como você entrou aqui. E é por isso que Ele te acrescenta a fé, para que você possa viver o sobrenatural. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. E hoje Ele está te fortalecendo, te animando, para que você possa viver o sobrenatural dEle. Pela fé. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. Lembre-se, você não anda por vista, você anda por fé. Que Deus te abençoe.